Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco agora sobre intoxicação. É um dos casos que eu mais atendo assim na clínica. Atendi muitos animais intoxicados, às vezes com veneno de rato, veneno para mosca, animais que ingeriram, que morderam um sapo, né? Para quem não sabe, o sapo ele tem ali uma substância que ele expele, né? Para a defesa mesmo dele, e que essa substância ela é tóxica para cães e gatos. Então os animais eles podem ter ali incoordenação motora, né? Sinais neurológicos, convulsões, né? Tudo isso pode ocorrer por conta da mordida se eles morderem o sapo, né? A substância que causa isso. Além disso, as intoxicações elas podem ser causadas por ingestão de alimentos deteriorados, né? Chocolate. Chocolate é muito perigoso, gente. Às vezes, na verdade, depende muito também da quantidade, né? O chocolate ele tem uma substância chamada teobromina, e essa substância ela é muito tóxica para os cães e gatos. Pode levar o animal a entrar em coma, né? Então, é importante que vocês não ofereçam esses alimentos para os animais de vocês, tá? Então, na maioria das vezes, quando o tutor ele leva o animal para a clínica por conta de intoxicação, muitas vezes ele não sabe o que o animal ingeriu. É bom que a gente saiba, porque tem algumas substâncias que existem antídotos para isso, mas na maioria das vezes o tutor ele não sabe quais os sinais clínicos que o animal ele vai apresentar. Sinais neurológicos, como eu já falei, coordenação motora, o animal ele não consegue ficar em pé, pode ter convulsões, né, ataques epiléticos, o animal ele pode ter cialorreia, né, babar muito, pode ter hemorragias, diarreias, vômitos. Então pode ter esses sinais clínicos aí. É importante vocês estarem atentos. Caso consigam ver qual foi a substância que o animal ingeriu, é importante então relatar isso para o veterinário para que consiga, se no caso essa substância tiver um antídoto, então aplicar esse antídoto para reverter o quadro deste animal. É mais comum que isso aconteça com cães do que com gatos, porque os gatos eles são bem mais seletivos a alimentos, né? São menos atrativos a doces. Então, e os cães eles sempre gostam de comer tudo, que às vezes quer pelo chão, mexer no lixo. Então é mais comum acontecer com cães, mas com gatos ainda assim pode acontecer, certo? Lembrando também que existem plantas que são tóxicas para cães e gatos. Então, se vocês estiverem aí na casa de vocês, é importante estarem atentos para que, se o animal de vocês ingerir, eles podem aí vir a se intoxicar, né? Plantas como samambaias, azaleias, né? Copo de leite, tá? Existem outras também. Vocês podem pesquisar depois, mas essas plantas elas são tóxicas e é importante que o animal de vocês não ingira. Então, o que vocês vão fazer em caso de intoxicação, né? Viu que seu animal foi intoxicado, o que vocês podem fazer? Vocês vão tentar induzir o vômito o mais rápido possível, né? Mas isso se o animal, se vocês viram que o animal ingeriu aquela substância há poucos minutos atrás, né? Porque, por exemplo, se o animal já está com sinais neurológicos, já está com diarreia e tudo, significa que a substância já chegou no sangue, então não tem mais o porquê de induzir o vômito. Então, só se vocês perceberam que o animal ele chegou a ingerir a substância há poucos minutos, né? Então, vocês podem fazer isso com água oxigenada, né? Essas águas oxigenadas a gente pode comprar na farmácia mesmo.
São 2 ml por quilo, né? Então, se o animal tem 10 quilos, vocês vão utilizar aí 20 ml de água oxigenada, dilui um pouco na água, né? Para não dar água oxigenada pura, pega numa seringa e dá na boca do animal, né? Logo em seguida ele vai vomitar. É importante que vocês não induzam o vômito em casos que vocês não saibam o que o animal ingeriu e também se o animal ingeriu alguma substância cáustica, né? Por exemplo, o veneno do sapo, ele é um tóxico cáustico que pode causar uma irritação ou queimadura na região do esôfago. Então, se o animal vir a vomitar esta substância, né, a substância ela vai voltar ali pelo esôfago e vai piorar um pouco mais essa situação. Ele pode ficar com lesões no esôfago, dificuldade para comer, nos próximos dias aí é mais complicado. Então, nessas ocasiões, e também se o animal estiver desacordado, a gente não aconselha a tentar induzir o vômito. Então, pode tentar induzir com água oxigenada ou com água morna, né, misturado com um pouco de sal, também dá certo de se induzir o vômito. E aí, após induzir o vômito, vocês podem dar também leite, né, esse leite de uso humano mesmo, que a gente toma, embora muitos dos cães e gatos eles venham a ter uma certa intolerância ao leite. Nesses casos vai ser importante porque o leite ele pode diluir ali um pouco essa substância e ajudar no processo ali da eliminação. Mas outra coisa importante, se vocês souberem que o animal ingeriu aqueles venenos de rato, né, que eles são piretroides, nesse caso a gente não aconselha o leite, porque o leite ele pode potencializar o efeito deste veneno, tá? Então também tem essa atenção aí. Gente, é importante também que vocês tenham em casa aqueles carvão ativado, tá? No pet shop, em qualquer clínica, vocês podem comprar, eles vêm num sachê, carvão ativado em pó, e aí na própria embalagem tem a indicação de quanto vocês podem diluir, na quantidade de água adequada aquele pó do carvão ativado e o tanto que vocês podem dar para o animal. Para que serve esse carvão ativado? O carvão ativado ele é um adsorvente, ou seja, ele vai retirar substâncias tóxicas dos organismos do animal e eliminar ali pelas fezes, tá? E aí, se vocês forem observar depois, as fezes elas vão estar um pouco escurecidas por conta disso. Então, é super importante vocês terem esse produto em casa também, para que vocês estejam prevenidos nesses casos que o animal ele ingeriu algum tóxico. No caso, se o animal ele mordeu um sapo, né, vai ser importante ali vocês lavarem a boca dele com água, né, oferecer água para ele na seringa, como eu falei, para frisar, enfatizar, não induzir o vômito nesse caso, porque é uma substância cáustica, vai lesionar ali mais ainda o esôfago do animal. E se o animal apresentar incoordenação motora, né, sinais neurológicos, então encaminhar para o veterinário para que outras medicações injetáveis possam ser administradas e o animal ele vir a reverter aqueles sinais clínicos. Gente, outra coisa importante é que na maioria dos casos, né, essas substâncias, principalmente se o animal ele ingeriu essa substância, a depender da quantidade, do tempo que se passou, ele pode vir a ter vômitos e diarreias durante alguns dias, né? Então, nesse período é importante ele se manter hidratado, né? E se isso persistir, é importante levar para o veterinário para que se possa ser administrado medicações injetáveis e soro por meio endovenoso, né? Para poder o animal ele se recuperar mais rápido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, não esqueça de avaliar essa aula,
Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. A gente se encontra na próxima aula.